Olá, pessoal, bom dia, né? Tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma aula de energia solar térmica. Na última aula eu estava falando sobre planejamento e dimensionamento, né, de aquecimento de piscinas, né, através do sistema solar. E hoje eu tinha pedido para a turma, né, apresentar um pequeno resumo, né, de uma apresentação envolvendo aí a relação de dimensionamento de piscina solar, certo? Como temos poucas pessoas, né, na aula de hoje, e aí eu vou pegar e dar continuidade à aula, né? Já porque não temos tanta pessoa na aula de hoje, certo? Pois bem, então vai ficar para outra demanda, né? A relação da apresentação do dimensionamento de piscina através da leitura do capítulo que eu pedi, se fizesse, tá certo? Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a transferência de calor em coletores solares, né? Então, só para a gente não fugir do nosso script, né? Nosso roteiro, aí aqui é a minha formação, né? Então, sempre deixo aí disponível no início, né? E o objetivo da aula de hoje é exatamente compreender os mecanismos de transferência de calor envolvidos no funcionamento dos coletores solares, né, térmicos, através das suas influências, o desempenho do sistema e como calcular a perda de calor para o meio, né? Que isso é importante também, né? Apesar que a norma, ela, você pode atribuir, né, um percentual fixo, né? Claro, aquele percentual fixo é calculado, né, em torno de 15%, ele tem uma relação de cálculo, só que na norma ele faz, né, bem geral, né, utilizando a pior situação, que seria de 15%, certo? Mas é possível você fazer esse cálculo de perda de calor através das transferências de calor dos coletores, né? Dos absorvedores, certo? Então, o que é que será explanado na aula de hoje? Né? A gente vai explanar exatamente o perfil do escoamento de fluido. Por que é interessante a gente entender o que seria esse perfil do escoamento de fluido, né? Como o coletor, né, o absorvedor que está ali captando a energia solar, ele vai por ele passa, tem um fluido, né? No caso aí o fluido é o ar, né? O que é o fluido? O fluido, ou ele pode ser a água, um líquido, né? Ou ele pode ser um gás. No caso aí é um gás, que é o ar que fica em volta. E a sua grande transferência de energia, ou melhor dizendo, a sua grande perda de energia, principalmente por calor, é por convecção, né? E a gente vai entender quais são os perfis de escoamento, né? Desse fluido, para a gente ver como é que ele se comporta, né? Também vamos falar aqui de transferência de calor, modelos de resistência térmica, equações por fluxo por convecção, né? E equações por fluxo por radiação, porque radiação também há uma perda, né? Não tão representativa como convecção, mas há uma perda proveniente. E os coeficientes de transferência de calor. Então, como eu estava falando para vocês, de início a gente precisa entender qual é o perfil de um escoamento, né? E aí, há muito tempo atrás, a primeira pessoa, né, que se debruçou-se, né, sobre o tema foi exatamente Reynolds, né? Ele se debruçou sobre esse tema de comportamento de fluidos, né, e começou a estudar como é que esse fluido, né, ele em movimento, como é que ele se comporta, né? E aí, no caso, aí tem um desenho, né, que é esquematizado exatamente para entender o comportamento desse fluido, né? E aí leve em consideração, né, a relação de contato com a superfície, leve em consideração o próprio fluido, leve em consideração a velocidade de que esse fluido está escoando, né,
em um determinado ambiente, certo? E através dessa análise que Reynolds fez, né, claro, de início, ele percebeu, né, que o fluido tinha dois comportamentos. Dois comportamentos seria como? O fluido, ele pode escoar organizadamente, né? Esse organizadamente aqui, as moléculas desse fluido, ela segue tipo uma fila indiana, né? Escoando bem direitinho, né? Assim, sem desorganizado. E aí ele propôs que essa relação de escoamento parecia uma lâmina, né? E aí ele chamou desse perfil de escoamento laminar. E aí, como eu coloquei aqui do lado, né, na ideia de transmitir um movimento ordenado de um fluido, né? Então, esse movimento ordenado de um fluido é exatamente essa figura A, né, na tubulação, como vocês estão vendo aí, né, que ele segue uma linha indiana, né? O comportamento como todo, claro, aí é um corante, né, ele colocou um corante para visualizar isso no experimento dele, e aí ele vê esse fluido seguir organizado. E depois, claro, né, há uma transição entre o fluido laminar e o desorganizado, porém ele não propôs isso inicialmente, né? Ele só propôs dois perfis, né? No caso do outro perfil, que no caso aí é a figura C, ele chamou de turbulento, que não há uma organização, o fluido, né, ele escoa, né, desorientado, né, assim, desorganizado, né? E aí, nesse caso, ele chamou de turbulento, né? Um caótico, né? É um caminhar caótico, né? Sem um perfil significativo, né? Assim, sem quantificar aí, né? Ele chamou de escoamento turbulento. E aí aqui é a imagem desse tipo de escoamento. Claro, entre um e outro, né, tem o que chama de transição, né? Que nem é laminar e nem é turbulento. Ele está entre o que chamamos de transitório, né? E aí ficou conhecido como escoamento transitório, né? Que é exatamente esse B. De início, né, como a gente estava vendo aqui anteriormente, isso aqui era um perfil de observação. Era uma análise observatória, né? Ele estava observando somente visual, né? E aí ele começou a fazer experimentos, né, para trazer isso através de números quantitativos, né? E aí, com seus experimentos quantitativos, né, claro, esse início dele ele utilizou somente o fluido água. Então, através da relação de matemática, né, uma equação matemática que ele trouxe de acordo com as observações que ele fez, ele observou, através da equação que ele propôs, né, que um fluido laminar, né, até um determinado valor específico, né, ele teria um comportamento laminar, né? Entre outro valor específico, né, acima de um determinado valor matemático que ele observou, ele teria um comportamento transitório, né? E entre esses dois valores, né, ele observou que o fluido, né, tinha uma parte que era laminar e tinha outra parte que ele tinha um comportamento transitório. Então nem dava para dizer com tanta precisão que ele era laminar e nem dava para dizer com tanta precisão que ele era transitório. E aí isso aí ele chamou de turbulento e ele chamou de transitório, né? Esse foi o comportamento e aí ele propôs uma equação, né? Até hoje é conhecida essa equação para escoamento de fluidos, né? E usado em várias áreas, principalmente na engenharia, né, para projetos, né? E é o cálculo de Reynolds. Esse cálculo de Reynolds é um valor adimensional, ele não tem unidade, mas traz muita interpretação, né, de engenharia. Exatamente um dos princípios, né, da engenharia de avião é o cálculo de Reynolds. Diversos outros parâmetros aqui que a gente pode trazer, né, traz um parâmetro do cálculo de Reynolds. Então, nós temos aqui, né, a relação, né, matemática que Reynolds propôs,
para quantificar, né, através de números, o perfil, né, de um escoamento, certo? Onde vamos ter aqui do lado, né, esse símbolo, né, que a gente chamamos de ρ, certo? Que representa a massa específica do fluido, ou muitos conhecem como densidade do fluido também, né? A densidade específica do fluido, certo? Vamos ter aí o V, que representa exatamente a velocidade que aquele fluido, né, escoou. No caso aqui, como o experimento de Reynolds era água, então seria exatamente a velocidade da água, mas cabe para qualquer outro fluido que está sendo trabalhado aqui, certo? O D representa, né, o espaço, né, o tubo em qual o fluido está passando, porque como tem o contato direto com as paredes, né, há um atrito entre as paredes, porque o fluido está escoando por dentro da parede, ele exerce uma certa resistência, então ele também entra no cálculo, né, que no caso aí seria o jump interno do tubo, né? E no nosso caso, esse D, né, quando é uma superfície que não tem outro parâmetro, a gente chama de L, né, que é o comprimento de uma superfície em contato, né? Que vai o que vai acontecer com o nosso coletor. Há uma relação, né, do coletor, então é o tamanho do comprimento do coletor de contato, né, que é o nosso D, certo? E depois, né, aí vai estar dividido pelo μ, né, que é a viscosidade dinâmica, e pode ser substituído, né, entre a relação massa específica e a viscosidade dinâmica, né, pela viscosidade cinemática. Aí você tem outra equação que está aí também mostrada na nossa apresentação, ok? Pronto, então, de acordo com os experimentos, né, e hoje se cabe né, nesse entendimento, né, números, né, de Reynolds menor do que 2.300 é considerado, né, que ele está no regime laminar, exatamente pelo comportamento dele, né, visual, ok? Quando ele está, né, entre 2.300 a 4.000, é considerado que ele está em transição, né? Ele nem é considerado totalmente laminar e muito menos turbulento. E quando ele está acima de 4.000, o movimento dele, né, o perfil dele é de turbulento, certo? Então, a partir de então, se considerou-se essas especificações, né, numéricas para relacionar, né, sem que esteja você visualizando somente dados matemáticos, visualizar o comportamento, né, de um fluido em escoamento. Pronto, eu trago esse vídeo aqui, né, para facilitar o entendimento, principalmente através, né, do entendimento visual, como é que seria, né, o perfil, né, tanto laminar como turbulento, né? Só um minutinho aqui, compartilhar aqui com vocês. Para vocês a diferença entre escoamento laminar e turbulento. Aqui temos um exemplo de escoamento laminar. Ele é caracterizado por um fluxo suave e uniforme. O fluido move-se horizontalmente em camadas ou lâminas. Existe uma quantidade mínima de mistura entre as camadas. Se aumentarmos a velocidade do fluxo ou diminuirmos a viscosidade do fluido, veremos a transição para o chamado regime turbulento, caracterizado por mudanças bruscas e aleatórias de propriedades como pressão e densidade. Observe que agora o fluido está totalmente turbulento, em movimento caótico, ocasionando muita mistura entre as camadas. É o que podemos observar nesse experimento. Aqui temos um fluxo de água em um tubo de vidro. Nele foi adaptada uma sonda com corante que servirá de traçador. Note que no escoamento laminar, o filete de fluido colorido mantém sua individualidade. Dá até a impressão de ser um filete sólido. Já no regime turbulento,
O filete colorido mistura-se rapidamente com a água, dando a ela uma coloração uniforme. Perceba a diferença entre os dois regimes. Se plotarmos o gráfico da velocidade em um único ponto no fluxo laminar constante, veremos algo mais ou menos desse tipo. Como não há flutuação de velocidades aleatórias, a velocidade do escoamento laminar é simplesmente U. Para o fluxo turbulento, teremos um gráfico semelhante a esse. Podemos pensar na velocidade como sendo composta pela velocidade média mais as componentes das flutuações aleatórias de velocidade. Quanto maior as componentes flutuantes, mais turbulento é o fluxo. Devido a essa natureza caótica, a análise do fluxo turbulento é bem complexa. Uma maneira de determinar se o escoamento é laminar ou turbulento é através de um parâmetro definido por Osborne-Reynolds. Reynolds estudou como o regime de escoamento em uma tubulação poderia ser modificado se fossem alterados o diâmetro do tubo, a velocidade do escoamento ou as propriedades de massa específica ou viscosidade do fluido. O resultado da pesquisa foi um parâmetro adimensional, chamado de número de Reynolds, que é dado por Reynolds é igual a ρVL sobre μ, sendo ρ a massa específica do fluido, V a velocidade do escoamento, μ a viscosidade absoluta e L o comprimento característico, que depende do fluxo que está sendo analisado. Para um fluido escoando sobre um cilindro, L será igual ao diâmetro do cilindro. Já se o fluxo for sobre um aerofólio, L será igual à corda desse aerofólio. No caso de um escoamento através de um tubo, L será igual ao diâmetro desse tubo. É comum também escrever o número de Reynolds em função da viscosidade cinemática Ni, uma vez que Ni nada mais é do que μ sobre ρ. Dessa forma, quando o número de Reynolds for menor do que 2300, teremos um escoamento laminar. Entre 2300 e 4000, teremos um regime de transição. E acima de 4000 o escoamento é turbulento. Isso para escoamentos internos, onde o fluido é limitado por paredes sólidas, por exemplo, em uma tubulação. Para escoamentos externos, onde o fluido contorna obstáculos, veremos em um próximo vídeo como fica essa classificação. Perceba que no fundo, o número de Reynolds nada mais é do que uma razão entre forças inerciais, ρV, e as forças viscosas, μ. Quando o fluxo é ocasionado predominantemente por forças viscosas, o número de Reynolds é baixo, e então temos um escoamento do tipo laminar. Já quando as forças inerciais predominam no fluxo, o número de Reynolds é alto e temos um escoamento turbulento. Podemos verificar essa transição de laminar para o turbulento na fumaça de um cigarro. Próxima do cigarro, ainda com baixa velocidade, a fumaça sobe em escoamento laminar. À medida que a velocidade aumenta, e consequentemente o número de Reynolds, atinge-se finalmente o regime turbulento. Agora vamos colocar em prática tudo isso que vimos nesse vídeo resolvendo um exercício. O problema pede para a gente calcular o número de Reynolds e identificar se o escoamento é laminar ou turbulento, sabendo que em uma tubulação, com diâmetro de 4 cm, escoa água com velocidade de 0,05 metros por segundo. O problema ainda fornece a viscosidade da água. Esse valor, caso não fornecesse, a gente conseguiria facilmente uma tabela. Veja bem, então aqui temos o diâmetro da tubulação, que eu chamarei de D. O problema fala que ele é igual a 4 centímetros. A primeira coisa que vamos fazer já é passar imediatamente para metro. Então isso aqui vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 2 metros. E a velocidade do fluido, de acordo com o problema, é de 0,05 metros por segundo. Então V igual a 0,05 metros por segundo. O problema pede para a gente identificar qual é o número de Reynolds. Nós sabemos que Reynolds é igual a ρVL sobre μ. Nesse caso, L será igual ao diâmetro. O comprimento característico vai ser igual ao diâmetro. Dessa forma, o número de Reynolds será dado por ρ, que é a massa específica da água, vale 1000 kg por metro cúbico, vezes a velocidade do fluido, 0,05, vezes L, 4 vezes 10 a menos 2, dividido pela viscosidade da água,
1 vezes 10 a menos 3. Resolvendo, veremos que o número de Reynolds é igual a 2000. Logo, esse escoamento aqui é do tipo laminar, uma vez que o número de Reynolds é menor do que 2300. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado e encontro vocês no próximo vídeo. Até lá! Pois bem, como vocês viram aí, né, ele trouxe o comportamento de um fluido, né, como é que ele agiria, né, esse comportamento, e como é que ele relaciona, né, Reynolds nesse fluido, certo? Então, para nós aqui, isso é importante, por quê? Porque como é que está trabalhando, né, e vamos trabalhar com transferência, perda de calor nos coletores, né, nos absorvedores, grande parte dele é por meio de convecção, então é exatamente o arraste de um fluido, no caso um gás, passando pela placa, né? E essa arrasto faz, dependendo do comportamento, se ele é laminar, velocidade do fluido, ele vai ter uma maior ou menor relação de perda, né? Por isso que isso é importante para o nosso entendimento aqui na aula de hoje. Então, a transferência de calor, né, a gente já vem trabalhando em cima disso, né, principalmente nos coletores. Há alguns parâmetros importantes, né? Então, como você pode ver aqui, você vai ter algumas perdas, né? Uma delas por condução, né? Essa condução você pode utilizar parâmetros, né, de isolamento térmico que vai minimizar essas perdas, certo? Outra, né? Você vai ter aí uma função principal do coletor exatamente pegar, né, o fluido que está entrando e transferir calor para esse fluido, né? Essa é a função principal do coletor. Nem tudo, né, vai ser aquecido, né? Aí tem as partes sólidas que estão ali presentes que também vão absorver energia que não vai para a água propriamente dita, né? A energia útil que a gente quer. E aí essa relação você vai ter perdas, né, por convecção, radiação, certo? Então é importante a gente quantificar, né, através das análises matemáticas, qual seria essa perda, certo? E aí, como mostra aqui a figura, né, a figura ilustra, né, o modelo, né, de resistência térmica para um coletor solar de placa plana, né, no caso aqui com duas coberturas, certo? Essas duas coberturas exatamente porque é o seguinte, o que é que acontece? Para minimizar o máximo a perda por convecção, né? Então o modelo não considera que a cobertura de vidro e plástico não absorve a radiação e são opacas para radiação infravermelha. Isso quer dizer o quê? Que grande parte da radiação proveniente, né, do Sol, ela não vai ser absorvida por esses materiais sólidos. Ele ultrapassa esses materiais, no caso aí, como são duas camadas, né? Então há esse tipo de coletor, certo? A ideia aqui é exatamente pegar o menor, né, parâmetro de perda, né? E existe esse aqui, onde o vidro, né, ele não absorve a radiação, toda a energia passa por ele, né? E nem o plástico também absorve, toda a energia passa por ele. Só que é o seguinte, entre essas camadas, né, você tem ali elementos como ar, né? Então, e aí, né, entre eles, entre uma camada e outra, há sim perda de calor, e aí isso não quer dizer que o vidro não vai aquecer, né? Ele não absorve radiação, mas ele absorve energia térmica devido à convecção, né, de acordo com o modelo aqui proposto, né? E o plástico também, certo? Que é exatamente essas setas, né, azul que ele está propondo aí como convecção. E entre eles e outros, né, como tem temperatura, aí a partir da variação de temperatura você vai ter radiação. E aí a radiação ela é perdida, certo? Ela é perdida. E aí como ele está propondo, né, uma relação de resistência, né, como o nome já diz aí, resistência térmica, né? E uma forma didática é você comparar com resistência elétrica. Então você pode dizer que entre cada camada dessa você vai ter algumas resistências. Então foi o que foi proposto aqui. Você vai ter entre a primeira camada, né, seria a resistência, né,
comparada à convecção do ar na cobertura, né? E comparada à radiação, céu e cobertura. Qual seria essa? Exatamente aqui. Essa primeira resistência aqui, ó, certo? Você teria uma resistência aqui. Depois, você teria outra resistência, certo? Que seria entre a convecção, entre as coberturas, certo? E radiação entre as coberturas, que é exatamente essa daqui, ó, essa e essa, certo? Então você vai ter entre as coberturas, no caso aqui entre essas duas coberturas, né? Que tá aí, convecção e radiação. Lembrando que ele está considerando que nem o vidro nem o plástico estão absorvendo energias, né, no material, então logo não vou ter condução aqui, né, entre eles, certo? Depois, né, entre a cobertura, no caso aqui, ó, o 5 e o 6, né, entre a cobertura e o absorvedor, né, onde está sendo absorvido, que é a função principal, certo? Então, tanto a convecção como a radiação. Então, nesse caso aqui, ele está considerando a resistência térmica nesse parâmetro, então, entre esse fluido. Lembrando que ele está trabalhando com fluido, no caso aqui, o ar, né? Então, esse fluido e esse fluido. Então, 1, 2, 3. Então, são 3 resistências térmicas do fluido. 1, 2, 3. Aqui seria a temperatura do ar, temperatura do céu. Temperatura do ar, temperatura do céu. Temperatura do ar, temperatura do céu. Dos dois, né? Dos dois. Né? E aí, né, nessa junção, certo? Ele chamou aqui de convecção base A, radiação base A, né? O que seria essa base aqui, né? Que é exatamente por fora. Mesmo que haja uma resistência, né, aqui embaixo, né, eu vou ter, sim, sempre vou ter uma perda. Sempre vou ter uma perda. Mesmo mais isolado que seja, eu vou ter uma perda aqui. Então, essa relação seria exatamente aqui. Eu tenho uma resistência aqui. E aí, aqui eu vou ter uma condução. Pode ser mínima possível, mas eu tenho. Certo? É o que ele considera aqui. Eu só vou ter a condução. Mas eu tenho uma relação, né, de convecção base A, né, e radiação base A. Fazendo, claro, todo o parâmetro matemático, né, toda a relação de somatório, né, de resistências elétricas comparando resistência elétrica com resistência térmica, eu vou ter essa relação onde o primeiro parâmetro é o somatório de todas as resistências, eu chamei de resistência de frente, certo? Somatório dela, e de baixo, né, exatamente também resistência de bloco, aqui ela, de base, certo? E aí é o somatório de todas essas resistências, né, exatamente o coeficiente de perda frontal. Eu vou ter um coeficiente de perda frontal, que é, o coeficiente de frente é esse, que é frontal, mas eu vou ter esses demais, o somatório da perda, né, o coeficiente de perda, certo? Esse é exatamente a perda total do meu coletor. Então, fazendo aqui, comparando como é que seria esse cálculo, né, exatamente esse é o somatório de resistência, aqui é uma resistência paralela, então, comparando a elétrica, faz exatamente essa resistência equivalente, né, paralela. E quando tem assim, resistência em série, certo? Também faz a relação resistência equivalente em série, certo? Então, é nesse modelo que faz-se, né, o cálculo de resistência de calor do fluido, né, comparado com resistências da parte elétrica, certo? Então, o fluxo de calor convectivo, né, o fluxo de calor por convecção é dado por... Então, a equação por convecção, você vai ter exatamente essa equação, onde o coeficiente convectivo vezes a variação de temperatura, certo? Esse aqui é o número de Nusselt, certo? Que é uma grandeza adimensional que representa a razão entre a transferência de calor por convecção e a transferência de calor por condução. Então, ele relaciona as duas transferências de um fluido, certo? E aí, nesse caso aqui, o que seria esse HLK, né? Onde o H é a constante de convecção, né? O L é o comprimento da superfície em contato ali, que como é uma comparação entre a convecção e a condução, né? Então precisa ter uma superfície em contato, certo? E o K é a condutividade térmica daquela peça. Então é essa relação que ele faz aí.
Outro dado importante também para nós aqui é o número de Prandtl, certo? O que é que representa o número de Prandtl? A grandeza também é dimensional, que relaciona, né, a comparação, né, da difusividade, né, do momento. Que é a difusividade do momento? É exatamente o fluxo do fluido, né, o escoamento de um fluido em uma determinada superfície, certo? E a visibilidade térmica daquela superfície, né, daquele contato, certo? Então é a razão entre a viscosidade cinemática e a difusividade térmica do fluido, né? Quanto é que ele está perdendo ou ganhando energia. Então tem essa relação também, que é o número de Prandtl. A relação define a espessura relativa das camadas limite de velocidade, né, e térmica de um escoamento. No caso aqui da equação de Prandtl, a gente vai ter o Cp, que corresponde ao calor específico do fluido, o μ, que corresponde à viscosidade dinâmica de um fluido, que também é chamado de absoluta, e o K, que é a condutividade térmica. E aí, com isso, né, a relação de cálculo para determinar, né, comportamento é por meio do Nusselt, né, que para coletores você pode utilizar isso aí, né, é um parâmetro que relaciona exatamente o coeficiente de transferência de calor convectivo, né, de um escoamento interno, né, laminar, em tubos por ser dado por essa relação, né? E aí, lembrando que, como eu também vou ter água passando ali na tubulação, né, é um fluido, eu posso determinar quanto é que essa água está, né, relacionando com o parâmetro de Nusselt. Qual é o parâmetro de Nusselt? Como eu falei aqui, o Nusselt ele tem a relação de identificar a relação da convecção, né, a perda ou ganho de energia por convecção e condução. O fluido que passa lá, a água dentro dos tubos, ele também tem esse princípio. Ele vai, a parte sólida é condutiva e aí tem a convectiva. Então ele usa os dois parâmetros, né? Nesse caso aqui, essa equação é exatamente para determinar quanto é que a energia está sendo recebida ali no fluido, né? Porque no tubo, né? Então nesse caso, olha, você pode utilizar a equação para determinar nos tubos aqui quanto é que ele está ganhando de energia. Então, onde o μB, né, é a viscosidade absoluta na temperatura média entre a parede interna e o fluido interno, certo? Então a parede interna e o fluido interno. O μW é entre a temperatura externa da parede e o fluido externo, então seria no caso aqui o A, certo? E o DH é chamado de diâmetro hidráulico, né, que é dado por 4 vezes a área da seção transversal do fluido, né, do tubo que está passando. Então, dividido pelo perímetro molhado, né, onde o tubo está sendo molhado, a tubulação. Então, como a ideia aqui é quanto de energia está indo para a água, certo? Então, eu utilizo essa equação que é de Nusselt, de transferência de calor. Então, para Nusselt, né, para isso, escoamento laminar. Então, para Nusselt, para coeficiente de transferência de calor convectivo de escoamento interno laminar em tubos pode ser dado por, né, tubos curtos, né? Você pode utilizar essa equação. O outro lá que é tubos longos, né? Se o tubo for longo, né, que é tubos longos, certo? Você utiliza essa equação. Se os tubos for curto, né, você utiliza essa equação para determinar a transferência de calor que está indo para o fluido, no caso aqui a água. Onde, de novo, né, você vai precisar de Reynolds, se for curto, certo? Que é o número de Reynolds. Aqui é o número de Prandtl, certo? O L é o comprimento característico da placa plana, né, certo? E o DH é a relação, né, de diâmetro hidráulico, né? Então, aqui é Prandtl, aqui é Reynolds, aqui é Prandtl, diâmetro hidráulico, e L é o comprimento, né, característico da placa, certo? Isso, e aí ele deixou bem claro que são dados, né, da fonte, né, Haber, 1985, né, onde essa multiplicação entre Reynolds, Prandtl e o diâmetro hidráulico ele tem que ser maior do que 100, né, para poder utilizar essa equação e determinar que isso aqui é um tubo curto, né? Aí tem essa outra relação de fluxo de calor,
que relaciona, né, o coeficiente de transferência de calor convectivo de escoamento interno turbulento, agora não é mais laminar, certo? Em tubos pode ser dado por, também levando em consideração o fluido que está ali dentro do tubo, certo? Onde a equação de Kolbe, né, de 98 leva em consideração exatamente Reynolds e Prandtl, né, elevado, no caso o Reynolds elevado a 4/5 e Prandtl elevado a 1/3, certo? Certo. E a equação de Sieder e Dante, né, também de 1998, que nesse caso aqui você pode utilizar um ou outro, né, e comparar, certo? Mas nesse caso só serve para Prandtl maior do que 0,7 ou igual, né, e menor ou igual a 16.700. E Reynolds maior do que 10.000, já porque aqui é para turbulento, né? Então, aí você vai ter essa equação. Lembrando que aqui é Reynolds, Prandtl, e esse Mi aqui, né, é a viscosidade, né, absoluta. A mesma relação de Nusselt, né, para o coeficiente de transferência de convecção, né, de calor entre placas paralelas pode ser dado por, né, planos horizontais. Aí aqui planos horizontais você vai ter número de Prandtl, certo? Aqui, ó, e o número de Grashof, certo? Onde esse número de Grashof ele é de 10 elevado à quarta a 10 elevado à sétima. Então, para coeficiente de transferência por convecção de calor entre placas paralelas, né? No caso aqui, placas paralelas, só que com grau, né, de inclinação 45, né? A equação utiliza Prandtl e Grashof, porém muda só o tipo da equação. Aqui é 0,102, né, vezes a multiplicação tudo do elemento elevado a 0,310. O outro, né, era 0,168 vezes as multiplicações das grandezas aí vezes elevado a 0,281. Certo? Aí aqui é relacionado, se considerarmos, né, a temperatura do céu diferente da temperatura do solo, isso quer dizer o quê? Que eu tenho camadas de diferentes temperaturas, né? E aí com certeza o coletor ele vai ter essas relações. Então em um coletor plano assumindo o céu em solo como corpo negro, a taxa de transferência de calor, no caso aqui o W, é igual a... Aí utiliza essa equação, certo? Onde aqui a taxa, né, de energia em termos de potência, watts, né, entre a cobertura e o ambiente e a radiação daquele meio, certo? Que está ali em volta. Aí a equação ela leva em consideração a área, né, a área do coletor, certo? Esse Ezinho aqui é nada mais do que a emissividade, né? O que seria a emissividade? É o coeficiente de radiação, né? Ele pode variar de 0 a 1, comparado ao corpo negro. O que é o corpo negro? É o elemento que mais absorve energia, né? Ele absorve energia. Então, é comparado com o elemento que absorve maior energia. Então, a gente sabe que na relação, né, da produção do material, né, negro, ele não é perfeito, né? Então, ele tem uma certa emissividade, certo? No caso da emissividade perfeita, ele seria 1. Então, os elementos comparados a ele, né, essa perfeição, ele tem seus dados. Nesse caso aqui, né, segundo parâmetros, né, comparativos, por exemplo, o vidro, né, ele vai ter emissividade 0,88, que na maioria das vezes os elementos que cobrem, né, que servem como cobertura dos coletores, é proveniente de vidro. Certo? Mas tem diversos outros elementos que podem atribuir isso. Mas lembrando que estamos relacionando aqui as coberturas do coletor. Certo? Aí vai ter, né, esse aqui é a constante de Stevens-Boltzmann, né, então não varia. Ele tem um valor de 5,67 vezes 10 elevado a 8 watts, metro quadrado, né, Kelvin quadrado. Certo? Aí aqui
cosseno de beta, porque vai depender muito da inclinação do coletor com o horizonte, né? Como é que ele está proposto ali, né? Instalado, certo? Porque isso tem uma relação também de cobertura, né? De fluxo de calor, de radiação, principalmente radiação, dentro desse cobertor, né? Então é calculado a partir daí. Aí você vai ter a temperatura do cobertor elevada a 4, a temperatura do céu elevada a 4. Então, por quê? Porque estamos relacionando aqui o fluxo de calor por radiação. Então, tudo que tem temperatura, né, tem uma radiação. Por exemplo, eu tenho temperatura, eu emito uma radiação. Só por ter temperatura, eu emito uma radiação, uma frequência de energia. Então, e aí essa frequência de energia é uma perda de energia, certo? Essa emissão de radiação é uma perda de energia. Então, essa relação é exatamente calcular essa perda de energia específica por radiação. Aí aqui é uma relação, né? Porque é o seguinte, a temperatura do céu pode ser expressa segundo Duft e Beckmann, né? Por essa equação. Porque teoricamente a temperatura do ar não é a mesma temperatura, né? Bem distante do céu, né? Não é a mesma. Então você pode trazer, né, para minimizar os erros operacionais, fazer uma média, né, específica, né, para minimizar esse erro. E aí, esses pesquisadores, né, propuseram essa equação, onde a temperatura do céu ele vai ser igual à temperatura do ar, né, que é exatamente do vento que passa lá, vezes essa equação matemática aí, 0,8 mais a temperatura, né, do ponto de orvalho em relação a Kelvin, menos 273, que é a temperatura absoluta, né, comparada aí de Kelvin, dividido por 250, né? E aí você teria a temperatura do céu exatamente para poder utilizar aqui, ó. E você vai ter a temperatura do cobertor, né, mas não tem a temperatura do céu, né, que é a temperatura mais distante ali, próxima, né, do coletor, certo? E aí uma forma de minimizar os erros operacionais é utilizando essa equação proposta, né? Que seria essa daqui. Aqui a temperatura do cobertor você sabe, e a temperatura do solo, né? Que também, apesar que está embaixo, ele vai ter uma certa temperatura, que também pode emitir energia para o coletor, porque ele tem radiação, né? Então ele também leva em consideração. Isso aqui também é fácil, você não precisa de tanto parâmetro, né? E aqui são algumas condições, né, relacionadas, né, com a relação temperatura do ar e temperatura do céu. Então, em condições úmidas, em céu nublado, a temperatura do ar pode ser próxima do céu. Por quê? Porque a umidade favorece, né, a temperatura. Então, como o tempo está úmido, né, praticamente os valores são muito próximos, né? Então, você pode considerar que são idênticos, né? Quando a umidade é baixa, o céu está claro, né, sem nuvem, a temperatura do ar pode ser 30 graus ou mais baixo, né, de ar, né? Então você pode aproximar a temperatura aí em torno de 30 graus. Para tempo, né, quente, pode ser considerado que há uma variação da temperatura do ar e temperatura do céu, né, aproximadamente nessa variação de 10 graus Celsius. E para tempo seco e frio, pode ser considerado a temperatura do ar, né, nessa variação em torno de aproximadamente 30 graus Celsius. Né? Lembrando que existe camadas, né, na atmosfera. Cada camada na atmosfera tem temperaturas diferentes, certo? Então é exatamente para você ter uma média, né, aproximada, considerável aí dessas relações. Pronto, aí aqui é uma relação de coeficiente de transferência de calor frontal, né, para projeto, exatamente frontal da placa ali onde está o vidro, né, nessa perda de calor ali, condições operacionais diversas. Então, de acordo com o Duff e Beckmann, isso de dados de 1991, o coeficiente de transferência de calor global para regiões superior de um coletor solar plano pode ser expresso por... Eu nem vou me adentrar, né, especificamente nessa equação, porque são muitos dados, né, mas ele deixa bem claro que você pode relacionar essa perda, né, de frente, né, que seria frontal ali da placa, por essa equação aí, certo? Onde o N é o número de coberturas, né, quantas coberturas eu vou ter ali no meu coletor,
No início eu mostrei que tem elementos que tem duas coberturas, né? Então, dependendo do número, você vai a colocar aí esse coeficiente de transferência de calor. Eu tenho o Epsilon, né, de absorção e de cobertura, certo? Do absorvedor e do cobertura. Por que do absorvedor? Do absorvedor exatamente relacionado ali com o fluido que está passando dos tubos, certo? E de cobertura do fluido, no caso, na maioria das vezes é o ar, também que está ali, né, rodeando o absorvedor. Certo? Então, são emissividade de cobertura do vidro ou dos tubos absorvedores. Aí vou ter o beta, que é a inclinação do coletor, né, ao horizonte. Ele também interfere, né, na relação de coeficiente de transferência de calor, né? Eu vou ter esse F aí, que esse F pode ser calculado, que é o fator de correção, né? Ele pode ser calculado a partir desse dado aí, né? Entre 1 mais 0,085 vezes o coeficiente do vento, né? De convecção, menos 0,1166 vezes o coeficiente do vento e vezes a emissividade absoluta, certo? Depois multiplicado por 1 mais 0,007866 vezes o número, né, de coberturas. Esse C, né, é uma constante que está relacionada exatamente com a inclinação da placa, né, do absorvedor, certo? Onde a placa ela pode variar, né, o beta aí pode variar de 0 a 70 graus, certo? E aí, para placas maiores do que 70 graus, né, o padrão utiliza e diz que ele está a 70, né? Então, não arredonda aí para 70 graus. Esse Ezinho aqui, galera, ele se encontra exatamente aqui na equação, né? É uma relação entre a temperatura absoluta, né? Ou a temperatura do absorvedor, melhor dizendo, absoluta não, do absorvedor, certo? E aí ele vai entrar aqui, claro, dependendo da temperatura do absorvedor, ele pode variar, certo? Então isso aí é para quantificar o coeficiente, né, de transferência de calor frontal desses absorvedores. E aí aqui é um exercício para ver como é que seria, como é que a gente usaria esse tipo de equação, certo? Para a gente só identificar. Então aqui diz o seguinte, ó. Determine o coeficiente de perda de calor, né, do topo do coletor plano com uma única cobertura de vidro, né, no caso aqui seria o N igual a 1, com as seguintes especificações. Pronto. Espaço entre o vidro e a superfície coletora é de 25 milímetros. Emitância da superfície do coletor é de 0,95. Temperatura ambiente 10 graus. Temperatura média da superfície coletora é de 100 graus. Inclinação do coletor 45 graus. E coeficiente de transferência de calor do vento de 10 watts metro quadrado grau Celsius. Aí a equação, certo? Então, primeiramente, o que é que eu preciso relacionar, né? Essa equação eu tenho o número de N, ele me deu, que é só uma cobertura, certo? O C eu preciso calcular a temperatura do absorvedor, né? Pronto, a temperatura do absorvedor, ele me deu, pronto, ele me deu a temperatura ambiente, ele disse que é de 10. Ele me deu, o que ele me deu mais aqui, né, dessa equação? Espaço entre os vidros, né, do coletor de 25 milímetros, certo? A emitância, né, da superfície coletora de 0,95, temperatura média da superfície coletora de 100 graus Celsius, inclinação 45 graus Celsius, coeficiente de transferência de calor do vento, aqui é o H, certo? Esse aqui é o H. Esse Hzinho aqui, ó, do vento. Certo? Ok. Então, nesse caso, eu vou determinar meu F, né? Ele se encontra exatamente aqui, o meu F, ó. Eu preciso determinar ele através dessa equação, onde o número é 1, então eu consigo aqui 0,846. Ele se encontra aqui, certo? Esse 1 aqui, ó, do N,
proveniente aqui é o número de camadas. Esse C, né, 466, foi calculado a partir da equação da inclinação. E ó, 45, a equação eu consegui 466, certo? Essa temperatura aqui do absorvedor, como ele disse que a temperatura média da superfície do coletor é em torno de 100 graus, né? Então, e eu preciso transformar isso em Kelvin, então vai ser de 100 graus mais 273, dá 373 Kelvin, certo? Aí absorvedor menos ambiente, certo? Então 273, também eu transformo o 10 graus Celsius em Kelvin, que é 283, dividido por 1 mais 0,846, né? Que é o fator F. Então 1 é o número de placas, né? De camadas ali de cobertura, e o F é o fator, né? Pronto. Essa aqui seria a primeira parte, né? Onde o H é a velocidade do vento, que é esse 10 aqui, né? Então aqui eu vou determinar a primeira parte. A segunda parte é a constante de Boltzmann, né? Aqui é a constante de Boltzmann, que é 5,67 vezes 10 elevado a 8. A variação de temperatura, nem a variação somatória de temperatura, no caso aqui a temperatura do absoluta mais a temperatura ambiente, né, do absorvedor mais a temperatura ambiente, né? Opa. E também absorvedor mais ambiente, tudo ao quadrado. Aqui ela, aqui ó, 373 ao quadrado, mais 283 ao quadrado, dividido pelo epsilon, né? Que é a emitância da superfície coletora, que ele deu que é 0,95. Esse valor vezes o número de N, né, que é 1, e vezes 10, né, que é o número do coeficiente de transferência de calor do vento. 2 vezes N mais F menos 1, esse valor absorvedor da cobertura, certo? Então, nesse caso aqui seria 0,85, porque é de vidro, né? Diz que a cobertura é de vidro, certo? A gente viu anterior que o vidro é 0,88, e aí aqui 0,95. Então, aqui ele, né? Então, fazendo essa primeira parte aqui, o cálculo dá 2,98, e fazendo essa segunda parte, né, o cálculo dá 3,65. Logo, o meu coeficiente, né, de transferência dentro do tubo, né, na parte ali frontal, ele vai ser correspondente aí de 6,6 watts metro quadrado por Celsius, certo? Então, essa seria a minha perda de energia ali no meu coletor, certo? Ali na frontal, sem ser na cobertura lateral dele, né? Somente na frontal, né? O transferente de calor em coletores de piscina, né? Ele é muito parecido, né? Não muda. O que vai mudar é porque você não vai ter essa parte aqui, você não vai ter a parte da cobertura, você só vai ter os coletores propriamente dito, né? Na maioria das vezes você não tem cobertura. Então essa frente frontal você só vai ter a relação do coeficiente de função do número de Reynolds ou de Prandtl, certo? E a relação do coeficiente de radiação, né, do absorvedor e do ambiente. Já porque na maioria das vezes da de cobertura você não tem o vidro, né? Não tem cobertura. Então você vai ser a troca direta na relação térmica aí do absorvedor. E aí, para cálculo de cobertura somente para absorvedor, o que propôs aí foi Sparrow, né, em 1978, que encontra-se, né, na literatura correlações para coeficiente de transferência de calor por convecção em placas planas, tais como, né, de piscina. E aí o Nusselt aqui seria 0,86 vezes o Reynolds 1/2 vezes Prandtl 1/3. Lembrando que o Reynolds só caberia aqui para comportamento laminar ou comportamento turbulento, né? Acima de 20.000, né? E abaixo de 100.000, né? Então teria um comportamento aqui turbulento principalmente, né? Não teria um comportamento laminar nessa equação aqui. Dentro desse parâmetro também de turbulento,
você pode utilizar, né, como princípio, né, quando o reino for maior do que 500 mil. Né? Então, para reinos que é maior do que 500 mil, o RA, que é o número de Heine, ele vai ser uma relação, né, desse número de Nusselt, que seria 0,036 vezes pranto 1/3, vezes essa variação de número de Reynolds, ou Reynolds não, Heilig, elevado a 0,8 menos 23.200, certo? E esse raios aqui, galera, há uma equação específica para ela, certo? Para calcular ela. Lembrando que para esses dados de piscina, a maioria das vezes a velocidade mais representativa, né, para quando tem contato direto com o absorvedor, vai ser a relação de escoamento do ar turbulento, né? Já porque laminar ele não vai trazer tanto significativo de perda de energia, né, para esse tipo de transferência de calor, ok? Pois bem, então a aula de hoje foi exatamente abordar esse contexto, né, de transferência de calor em coletores, mostrando aí com coberturas e sem coberturas, que é principalmente relacionado aí para coletores de piscina, né, que você também vai ter uma transferência de perda, está dentro das relacionadas aí para projetos, né, e a gente pode quantificar essas perdas a partir da relação de cobertura e o material ali, né, de construção dos coletores, certo? Pois bem, então, como eu tinha falado, né, no início da aula, por não estar todo mundo presente, né, e ter uma baixa aderência, né, da aula de hoje, a demanda da apresentação que eu pedi, né, relacionada aí com conteúdo de dimensionamento, né, de sistema, né, para piscina, para ter uma pequena apresentação na aula de hoje, a gente vai deixar para segunda-feira, certo? Hoje eu abordei exatamente transferência de calor em coletores. Esse material vai ser disponibilizado lá no SIGA. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estamos à disposição, certo? Eu vou trazer alguns exercícios abordando, né, esse comportamento de cálculo de perdas, para a gente ir exercitando mesmo, porque isso é importante para projetos, né? Entendimento de projeto mesmo que a norma estabeleça uma perda máxima de 15%, a gente pode, né, calcular, né, ter pelo menos uma ideia de projetos, né, como seria um determinado local, né, uma perda de calor nesses coletores, né? Tá certo? Pois bem, galera, perguntas, dúvidas? Nenhuma, professor. Uhum. Valeu, obrigado, Railson, aí pela presença, né? Então, o material está gravado, né? Hoje foi uma aula atípica, né? Pelo menos nunca tinha acontecido comigo dessa maneira, mas eu gravei, né? Vou deixar disponível. E aí, para quem tiver dúvida, né, assista a aula gravada, tá certo? Pois um Até, abraço, professor. bom final de semana, até a próxima nossa interação com a aula, tá certo? Bom final de E, semana aí, professor. tá certo, só para deixar bem claro, Railson, na próxima vai ter o evento aí da semana de engenharia, né? Não sei se você está sabendo. Tô sim, professor. Ah, então pronto. Vai ser do dia 8 ao dia 12, tá certo? Tá bom. Tá, tchau, um Tá. abraço. Um abraço, professor.